Olá, Jorge Elias Gomes Silva. Eu acertei o título para ficar parte autora e não parte autor. Vamos dar uma olhada na resposta aos quesitos que o autor, que tem alguns interesses de esclarecimento, fez para você. Não vamos ficar preocupados com o conteúdo técnico, mas vamos ver a linha de apresentação das ideias, da resposta e da objetividade. Cabeçalho rodapé importante, título legal. Queira perito informar se o medidor instalado na residência encontra-se funcionando de forma regular. Em caso negativo, bom, no dia da perícia foi verificado e testado que o medidor foi testado e verificado, redundante isso, na presença do perito que não apresentou qualquer falha em seu funcionamento. Legal. Você não precisa nem falar o caso negativo, porque não houve caso negativo. Sendo possível, queira o perito informar se a medição feita pelo aludido aparelho, quer dizer, o medidor, pode ser considerada plenamente precisa. Resposta: conforme descrito anteriormente, o relato da parte técnica desse laudo, que deve ter sido antes, na ocasião da perícia, foi realizado o teste de aferição e foi constatado, ou seja, embora você tenha sido repetitivo, a gente pode analisar que você continua sendo rígido em dizer que o aparelho está bom. O medidor está funcionando de forma regular? Está. A medição dele pode ser considerada precisa? Se ele está, então sim. Na hipótese de se encontrar alguma irregularidade, não aconteceu. Conforme descrito, não houve irregularidade, então não precisa nem falar mais nada. Queira o perito esclarecer ao exame do medidor em questão, é possível afirmar que o mesmo teria apresentado no passado irregularidade. Se for possível, explica. Então vamos lá. Conforme descrito, não houve irregularidade encontrada na ocasião. Acrescento ainda que não há possibilidade desse perito afirmar se o medidor apresentou irregularidade. Outros sim, não tem registro nos autos, nem mesmo o relato da parte autora, que ele tenha sido substituído. Marco, é bom lembrar que, logicamente falando, alguma coisa ruim, boa, pode ficar ruim, defeituosa. Mas uma coisa ruim, defeituosa, provavelmente não vai ficar boa. Então, se ele está funcionando bem hoje, o que aconteceu no passado foi medido de forma adequada. Quando você escreve que não houve irregularidade encontrada, tá legal. Agora, que não há possibilidade de afirmar, você pode colocar que existe a possibilidade de se afirmar que algo que hoje está bom não pode ter estado ruim no passado e ficado bom agora. Logo, não há constatação de irregularidade no passado por conta da lógica. Queira o perito informar, esclarecer, com o exame do medidor, se é possível aferir o real consumo. Isso aí. Então, se ele está bom, vamos ver. Conforme descrito, não houve, acrescento que não há possibilidade de afirmar. Outro sim. Ficou repetitiva a resposta. E a resposta esperada é: com o exame do medidor é possível de fato aferir o real consumo que foi escrito conta por conta, período a período, entregue para a autora no período de março de 2013 até a data da perícia. Dá para responder dessa maneira. Em caso positivo, é o seguinte: se é possível aferir. Então, é possível aferir. Qual o consumo? É só pegar as contas. O medidor de energia elétrica faz leitura em tempo real. Portanto, não existe meio técnico de forma efetiva. Sim, há meios técnicos, porque a cada período alguém anota o valor acumulado. E com o valor acumulado, ele emite a conta. Se existem contas, então alguém anotou. Se alguém anotou e o medidor está aferido, esteve aferido no passado, então esse valor é real.
É o real consumo, efetivo consumo. Então, essa resposta tem que ser eletricamente corrigida. Isso para não dar margem a contestações e impugnação dos patronos. Queiro para escrever os eletrodomésticos existentes. Então, você deve ter pego os eletrodomésticos, colocou numa planilhinha, coisa de engenheiro, potência em watt maiúsculo, estimados dias no mês, média de horas, consumo mensal em quilo minúsculo, watt maiúsculo hora, e aí você colocou aqui um consumo de 253, consumo estimado. Então a pergunta é: consumo médio. Então era bom que você escrevesse consumo, equipamentos, consumo médio estimado. Muito bom, consumo médio. Não custava nada escrever aqui também consumo médio para não haver dúvida. Consumo baseado em informações, ok, legal. Então com esse valor aqui, você vai chegar a alguma conclusão no futuro. Nós não sabemos ainda qual é a conclusão. Em caso de não constatação de erros, não houve constatação, se algum comprometimento na rede interna. Então, na ocasião, não foi verificado nenhuma outra irregularidade. Então tá bom, você de fato, eu também não vi nada. Também não vou ficar procurando, desmontando a casa para procurar de forma investigativa. Não foi nada que chamasse atenção. E a número 9 é qualquer coisa que eu queira colocar. Não há nenhum esclarecimento adicional. Eu diria, além daqueles que já foram apresentados. Fora isso, é Marcos, né? Fora isso, Jorge, a coisa ficou muito legal.